Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo José Milton, sou professor da Fantástica Info e estou aqui trazendo mais uma dica para vocês aí de Excel para ajudar vocês no dia a dia, na elaboração de relatórios, gráficos ou outras aplicações aí dentro do nosso programa, né, do Excel, que é uma ferramenta fantástica aí e traz inúmeras possibilidades aí de trabalho e aplicações no dia a dia para as mais diversas áreas, ok? Então, para a gente poder começar aqui o nosso trabalho, ó, qual é a dica que nós vamos estar trazendo nesse vídeo? Como criar um gráfico com barra de rolagem para tornar ele aí dinâmico, interativo. Muitas vezes nós trabalhamos aqui no Excel com planilhas muito grandes e nós queremos criar gráficos para essas tabelas, para essas planilhas. Porém, se você tem muitos dados, você joga isso dentro do gráfico, ele não fica visual, não fica claro. Então, se eu faço um período, eu tenho uma análise com um período muito grande e eu quero visualizar aqui no meu gráfico, eu posso criar uma barra de rolagem, como esse exemplo que eu tenho aqui pronto, e conforme eu vou clicando, ó, ele vai passando os períodos pra gente, ó. Eu posso arrastar aqui a barra de rolagem, ó, e aí ele vai mudando ali os períodos para nós, ó, e tudo de forma dinâmica, né? Então, essa dica que eu vou mostrar para vocês hoje, como criar esse gráfico. Aqui eu criei um gráfico com 6 meses, mas poderia ser 10 meses, 8 meses, 3, aí é como vocês quiserem. Eu fiz aqui com períodos, com datas, poderia ser com outros itens se vocês quisessem estar analisando, e aí ele vai estar andando, aí a gente vai estar movendo essas informações, ok? Então eu vou mostrar como criar este gráfico. Antes da gente iniciar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ative as notificações, né, para vocês saberem quando tem vídeo novo. Nos ajudem aí a levar esse conhecimento ao maior número de pessoas possíveis, compartilhando com os amigos, indicando o canal, né? Nós temos diversos vídeos aqui de Excel, não só Excel, mas o Word, PowerPoint, parte de informática básica, né? Temos diversas dicas aí para ajudar vocês aí no dia a dia. E qualquer sugestão, qualquer comentário, deixem aí pra gente no vídeo, né? Curtam o vídeo ali no final, né? Nos ajudem a continuar criando esse conteúdo. E vamos lá à nossa aula. Então eu vou criar aqui na minha planilha 1, ó, eu criei uma tabela com as informações que eu quero que tenha no gráfico. Então eu vou querer que tenha a data, que é o período, e o valor correspondente. Aqui eu optei para fazer 6 valores, por isso que minha tabela tem 6 linhas. Mas se você quiser mais, é só aumentar aqui a quantidade, tudo bem? Sem nenhum problema. E aí esses valores, eles vão vir de onde? Esses valores, eles vão vir lá da minha base de dados, que no caso é essa base que eu tenho aqui, ó. Então eu tenho essa base que tem as datas e a movimentação, ok? Como eu vou estar usando essa base lá na minha fórmula, lá na outra planilha, para não ter que ficar vindo aqui selecionar a tabela, eu vou dar uma dica para vocês. Eu vou selecionar aqui, ó, o intervalo só dos valores, sem o cabeçalho, e vou dar um nome para essa tabela, para esse intervalo. Eu vou chamar ele de dados, tá? Então eu vou digitar aqui em cima, ó, na caixa de nome aqui em cima, eu selecionei todos os valores, a minha tabela toda, sem os cabeçalhos, e dei o nome aqui de dados, para facilitar o meu calcular. Isso é legal, porque ajuda muito em fórmulas, né? Então, vou dar um Enter, pronto. Dei o nome de dados. Aí eu vou vir aqui na minha planilha 1, e agora eu vou começar a criar as minhas informações. Primeira coisa que eu tenho que criar aqui, por incrível que pareça, é a minha barra de rolagem. Porque não adianta eu fazer o gráfico aqui, ó, trazendo os valores, porque eu tenho que trazer os valores de acordo com a minha barra de rolagem. Quando eu mover a barra, eu quero que ele indique o valor específico, né? Então eu vou fazer assim, eu vou vir aqui na guia desenvolvedor. Ah, o meu Excel não tem guia desenvolvedor. Como é que eu faço para colocar ela? Se vocês não tiverem a guia desenvolvedor aqui no Excel de vocês, não se assustem. É que essa guia, às vezes, por padrão, ela vem desabilitada dentro do Excel. Se você nunca utilizou, ela não vai estar ali. Como é que você vai ativar ela? Você vai vir aqui em cima de qualquer guia da faixa de opções, aqui ó, em qualquer guia, aqui em cima. Clica com o botão direito do mouse sobre qualquer guia, e aí você vai pedir a opção aqui, ó, personalizar a faixa de opções. Então, personalizar a faixa de opções. Ele vai abrir aqui, ó, a janela de personalização. E aí é só vocês virem aqui, ó, do lado direito e marcar
a guia desenvolvedor. Marca a caixa desenvolvedor e ok. Vocês vão perceber que ele vai ativar essa guia aqui em cima. Uma vez ela ativada, aí agora eu posso utilizar a ferramenta que está aqui, ó. Dentro do grupo controles, no grupo de controles, tem um botão chamado inserir, ó, que é uma maletinha de ferramentas. Nós vamos ter controles de formulário e ActiveX. Nós vamos utilizar a barra de rolagem do controle de formulário para a gente interagir apenas na planilha. Eu não vou precisar programar essa barra, tá? Os de baixo, eles permitem a interação na planilha e também podem ser programados no VBA, que é a linguagem de programação do Excel, que nós não vamos precisar usar aqui para essa nossa dica. Então eu vou vir aqui, ó, barra de rolagem, vou clicar na ferramenta e vou desenhar. Aí vocês podem optar, ó, eu posso desenhar ela na horizontal, como eu também poderia ter desenhado ela na vertical. Aí depende como você quer fazer. Se você quer fazer a barra na vertical ou na horizontal, tá? A minha eu vou fazer na horizontal, porque eu acho que fica melhor, né? Até mesmo o gráfico, né? Como vai ser um gráfico por períodos, fica legal na horizontal. Se fosse um gráfico de barras, né? Que as barras ficam na horizontal, aí seria legal às vezes essa barra de rolagem ela ficar na vertical. Então, ó, desenhei minha barra de rolagem. E um detalhe. Toda ferramenta de controle, ela precisa ser configurada. Eu preciso formatar ela para que ela interaja. Porque, ó, se eu clicar nela aqui, ó, ela já está funcionando. Só que ela não está mudando nada, não estou registrando essa informação em lugar nenhum desse movimento que eu estou fazendo. Então eu preciso adicionar isso em algum local. Nesse caso, eu vou clicar com o botão direito nela, no controle, né, na barra de rolagem. E vou vir aqui, ó, formatar controle. Eu vou dizer o que essa barra de rolagem vai controlar. Então, formatar controle. Olha lá. Peguei aqui o formatar controle. E aí, o que ele vai pedir? Valor atual, valor mínimo, valor máximo. O meu mínimo vai ser 1. Ok? O meu valor máximo, eu posso colocar o valor máximo aqui, que seria o máximo de valores que eu tenho lá na minha tabela. Ah, eu posso deixar 100? Pode. Só que aí, conforme você for aumentando, vamos supor, lá na minha tabela eu tenho 36 meses. Eu coloquei 100 aqui, conforme você for aumentando, vai acontecer o quê? Ele vai sumir, né, os dados do gráfico, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou colocar 36 meses, tá? Vou deixar 36. Pode ser que suma, porque eu acho que tem uma quantidade menor de meses do que 36. A alteração incremental é de quanto em quantos meses eu quero que ele vá mudando. O meu gráfico, que foi aquele exemplo que eu mostrei para vocês, ele tá indo de 1 em 1 mês. Eu poderia mandar ele pular de 2 em 2, de 6 em 6, de 10 em 10. Aí é de acordo com a apresentação que vocês quiserem fazer. Depois vocês podem, se por acaso na hora que tiver o gráfico pronto, vocês forem testar, se achar que ele ficou estranho, aí você pode clicar com o botão direito no controle e configurar ele. Muda essa configuração. Mudança de página é essa barra que fica no meio aqui, essa barra cinza mais escura aqui, que conforme eu clicar aqui no meio, de quanto em quanto eu quero que ele mude. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, para ele mudando de 6 em 6 meses, por exemplo. Então, se eu clicar na seta, ele muda de 1 em 1. Se eu clicar na barra de rolagem no meio dela, ele vai pular de 6 em 6 meses, ok? E o vínculo da célula, ele vai indicar o local onde eu cliquei, onde tá, ele vai fazer a alteração, ou seja, qual é o número que eu escolhi aqui, né? O número atual. Porque quando tá no 1 é 1. Quando tiver no 2 é 2, 3, 4, 5, ou quando ele pular de 6 em 6. Então o vínculo da célula eu vou colocar aqui do lado, ó, na coluna D4. Eu vou pôr no D4, tá? Aqui nesse meu exemplo, ele vai ficar no D4. Vocês já vão entender o porquê que eu preciso disso. Então eu defini o valor mínimo, é 1, porque tem que ter pelo menos um mês no meu gráfico. O máximo eu coloquei 36, porque eu esqueci de contar lá quantos meses eu tenho. Lembrando que pode ser um valor aí, ele aceita que a barra de rolagem, ela aceita, o maior valor é 30 mil. Então daria para me colocar 30 mil dias aí, ou 30 mil meses. Porém, se passar do período e tiver em branco, o gráfico vai ficar vazio, sem nada, né? Alteração incremental, eu vou mudar de 1 em 1 mês. E a mudança de página de 6 em 6 se eu clicar no meio. E o vínculo da célula, que eu quero que ele registre o valor escolhido, né? Aqui na célula D4. Dou um OK. E pronto, olha lá. Observe que no meu D4 ele já colocou esse número 1. E conforme eu vou mexendo, ó, eu tô no 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Ó?
ele vai fazendo um incremental. Se eu clicar aqui no mês, ó, aí ele já pula pro 7, 8, 12, 13, tá vendo? Ó? E aí sucessivamente, tudo bem? Ele vai puxando. Aí eu vou fazer a forma, daqui a pouco a gente vai ajustar isso aqui. O que eu quero? Quando ele aparecer com o número 1 aqui, eu quero que ele traga o primeiro mês, a minha primeira data que eu tenho lá da minha tabela. Né? Então lá na minha base, que eu chamei de dados, ó, o primeiro mês é junho de 2019. Então eu quero que ele coloque junho de 19 e depois ele puxe também o valor da movimentação. Então eu vou fazer o que aqui, ó. Como eu quero que ele traga o valor da tabela a partir desse número, que a gente chama de número índice, que foi gerado pela barra de rolagem, eu vou clicar aqui e fazer o seguinte, igual, e eu vou usar uma função chamada índice. Igual índice, eu quero puxar a informação de uma matriz. Qual matriz? Aquela que eu dei o nome, que eu chamei de dados. Se vocês não tiverem dado o nome de dados para ela, é só ir lá e selecionar a tabela toda, tá? Ponto e vírgula, aí ele pede o número da linha. A informação que eu quero está em que linha da tabela dados? Está nessa linha do meu D4. Por que na linha do D4? Porque é o primeiro. Quando for o segundo, é a linha 2, 3, 4, que é o que ele vai rolando aqui na barra de rolagem até o final, tá bem? Ponto e vírgula, número da coluna. A informação que eu quero está em que coluna da tabela dados? Está na primeira, porque eu quero que ele traga a data para mim. Então, vou pôr 1, que é a data. Fecho o meu parênteses, ó, e Enter. Pronto, ó lá, junho. Se eu clicar na barra de rolagem, ó, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, e assim sucessivamente, tá vendo? Ó? Ele já tá puxando a informação ali para mim, de acordo com o mês aqui que está rolando, tá? O item que eu tô pegando. Para a coluna do valor, eu vou fazer a mesma coisa, igual índice, matriz, é a matriz dados que eu nomeei, ou eu vou lá e seleciono a tabela toda, de preferência sem o cabeçalho, tá? Ponto e vírgula, o número da linha vai ser o meu D4, que é ali do lado, né, onde tá mudando com a barra de rolagem. Ponto e vírgula, o número da coluna. Agora eu quero o valor da movimentação, que o valor tá na coluna 2. Então eu vou pôr 2. Fechei meu parênteses e Enter. Ó lá. Aí conforme eu mudo, ó, aí ele muda o mês e muda o valor, tudo bem? Só que aí agora eu preciso que ele preencha o resto da minha fórmula. E aí como é que eu vou fazer isso? De um jeito bem simples. Como o primeiro ele indica o primeiro mês da minha lista, a primeira posição, e depois eu quero que ele me mostre 6 meses abaixo, então ele mostra o primeiro e os próximos 5. Aí ele mostra o próximo, os próximos 5, e assim sucessivamente. O que eu vou fazer? Aqui na linha de baixo, eu vou fazer igual o valor de cima mais 1. E dou um Enter. Olha lá. Porque aí ele vai me mostrar a primeira linha e a segunda linha. E aí aqui eu posso vir e puxar, ó. Porque ele vai me mostrar da linha 1 até a linha 6, quando for o começo. Quando eu mudar, ó, ele me mostra da linha 2 a linha 7. Da linha 3 a linha 8. E assim sucessivamente ele vai fazer pra gente, tá? Aí uma vez que eu tenho aqui os números índices, eu posso vir aqui agora, ó. Seleciono e arrasto a minha fórmula, ó. Aí eu faço a fórmula para baixo, ó lá. E aí eu já tenho a minha tabela, ó, alterando os valores, ó lá, com o período específico. Por isso que no começo eu falei que aqui eu optei em fazer com 6, mas se você quiser com 12 meses, aí é só você vir aqui, ó, e puxar ela para mais meses aqui, né? E aí você puxa aqui a fórmula também, né, ó. Ó lá, pronto, ó. Aí eu tenho 12 meses, ó, vai funcionar da mesma maneira, tá? No meu caso eu vou deixar só com 6, opa, calma aí, que eu fiz coisa errada, aí. Então, ó, eu deixei aqui o meu, tá vendo? Eu vou até deixar esse com 12 meses, então eu vou fazer esse diferente, eu vou deixar com 12 esse, tá? Então, ó, eu puxei 12 meses, é só você copiar aqui a fórmula, arrastar ela, tá? Feito isso, eu já tenho então os meses e tenho as datas e tenho os valores, eu posso selecionar e aí eu vou criar o meu gráfico agora. Eu vou lá no inserir e aí eu posso criar um gráfico de colunas, ó lá, colunas, ou nesse caso eu vou fazer até diferente, eu vou criar um gráfico de linhas, ó. Vou pegar o gráfico de linhas, ó lá, aqui está o meu gráfico, ó, de linha,
posso fazer um ajustezinho, posso tirar aqui, ó, o rótulo, né, ó. Então eu tô com um gráfico de linha aí com 12 meses. Posso vir aqui no botão de mais e acrescentar o rótulo de dados, né, ó. Deixa eu pôr mais pra cá, depois eu ajusto. Vem aqui, ó, rótulo de dados, posso pôr o rótulo de dados acima, né, ó, do meu valor ali, né, da tabela, ó lá. Então eu tô com as informações aqui pro meu gráfico, ó. Então tenho aí os meus dados, os meus valores, ó. E aí observe que já vai estar funcionando, ó. Conforme eu clicar, ó lá, ele já vai alterando. Ah, ficou muito estranho assim. Eu posso pegar aqui, ó, vou lá na página inicial e giro o meu texto para cima, ó. Girar texto para cima. Olha lá. E aí, se for o caso, ó, dá uma diminuída aqui na área de plotagem, né? Para ele não ficar encostando lá no título, né? Posso tirar a linha de grade, olha lá. E aí eu já tenho, ó, olha lá, o gráfico interagindo aí pelos períodos, né? Aí é só questão depois de ajustar, né? O tamanho aqui, ó, o rótulo de dados aqui. Eu também posso clicar nele, ó, ir lá na página inicial e girar ele para cima, ó, para ele ficar padrão, né, ó. Aí fica tudo padrão aqui pra gente, ó. E aí eu já tenho, ó, a barra de rolagem, ó, e o gráfico ele movendo. Ó, observem que aqui, ó, aconteceu aquilo que eu tinha dito, ó. Quando ele não acha, tá vendo, ó? Quando tá vazio, aí ele começa a zerar, tá vendo? Por causa daquela quantidade do valor que a gente tinha colocado aqui, tá? Então aí a gente pode tentar arrumar isso de uma certa forma, ó. Eu venho aqui, por exemplo, ó, até aqui ele vai, tá vendo, ó? Até maio, 24 meses, né? Então eu venho aqui na minha fórmula, ó, e aí eu vou colocar o seguinte: se erro da minha fórmula, ponto e vírgula, aí eu vou usar uma função chamada não disp, para ele falar, para ele não deixar disponível o meu valor, porque aí ele vai deixar o valor sem nada, ou seja, não vai estar disponível, ó lá. Aí eu vou evitar que ele dê erros ali no final, ó. Aí eu arrasto, vou pegar aqui, ó, essa outra, vou fazer a mesma coisa, se erro, abro parênteses, aí aqui no final, ponto e vírgula, aí eu vou pôr o não disp, para ele não deixar disponível o meu valor, tá? Caso dê erro. Vamos ver se dessa maneira a gente consegue resolver o nosso problema, né? Ó. Então, ó, vou avançar. Olha lá, pronto, olha lá. Caso resolvido, ó. Porém, observem que ele vai... Chega um ponto que ele vai sumindo, né? Porque aí eu não vou ter mais nenhum valor correspondente ali, né? Ó. Ele até puxa, ó, a informação até a hora que some tudo, ó. Aí fica tudo não disponível, porque eu não vou ter mais nenhum dado referente, né? Ó. Mas aí eu vou voltando, ó. Ó lá. Pelo menos a gente resolve aí o problema, né? Se não tiver muito valor, ok? E aí só mais uma dica aqui, né? Pra gente fechar. Eu vou colocar com relação ao título aqui para ele ficar dinâmico. Como é que eu fiz o título lá? Eu posso colocar assim. Eu digito numa célula. Ó, vou digitar aqui na célula F, aqui no F3, ó. Vou pôr assim. Faturamento, né? Faturamento. Faturamento de. Aí aqui eu faço igual a primeira célula que eu tenho ali. Digito aqui embaixo o A. Faturamento de A. Tá vendo? Vou colocar ali. Faturamento de e o A. Aí embaixo eu coloco a última data. Igual o último. Enter, olha lá. Feito isso, aí eu criei aqui, ó. Isso vai ficar dinâmico, né? Deixa eu puxar o gráfico pra cá pra vocês verem, ó. Conforme eu vou mudando a barra de rolagem, né, ó, vai mudando aqui também, ó, a informação, né, ó. Olha lá, setembro, outubro, né? Então ele vai mostrando aqui o período, que é o que eu tenho exatamente aqui do meu gráfico. Nesse caso aqui, que ele ficou dinâmico, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no meu título, ó, dá um clique aqui no título, vem na barra de fórmulas e faz o seguinte, igual... E aí seleciona todas essas células que a gente criou aqui, ó. E dá um Enter. Olha lá. Pronto, olha lá. Faturamento de dezembro de 2019 a
novembro de 2020. Porque conforme eu vou mexendo, ó, olha lá, ele vai alterando lá em cima o meu título também, tá? Aí agora aqui é só questão de ajuste, né? Ó, eu posso, de repente, se eu não quiser deixar a tabela, ó, eu ponho o gráfico por cima, pego minha barra de rolagem e acho um local aqui para ela, ó. Posso vir aqui embaixo do gráfico, ó, e colocar essa barra de rolagem na parte de baixo e aí fazer o ajuste, ó lá. E aí pronto, eu estou com o meu gráfico, ó, funcionando. Aí eu posso fazer com que ele pule de mês a mês, né, ó, e aí ele já vai funcionando aí pra gente, ok? Então essa foi uma dica de como criar um gráfico com barras de rolagem. Espero que vocês tenham gostado, que seja útil aí para vocês na criação dos relatórios, manipulações de várias informações, ok? Deixem os comentários, as dúvidas de vocês aí pra gente. Compartilhem com os amigos, cliquem aí no curtir se gostaram do nosso vídeo, nos ajudem aí a levar esse conteúdo ao maior número de pessoas possíveis, ok? Então, muito obrigado, valeu e até a próxima!